Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler hoje do verso 1 ao 12º. Agora, nessa parte final da carta, nós já conseguimos avistar daqui o capítulo 6, último capítulo. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da nossa liberdade em Cristo. Capítulo 5 diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos... Portanto, permaneçam firmes e novamente há um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a estes que os perturbam, quem dera que se castrassem. Até. Irmãos, nessa semana, enquanto preparava essa mensagem, eu fiquei pensando um pouco em um tema apropriado ao que nós vamos conversar, à mensagem de hoje. E algumas vezes as exortações de Paulo se repetem. E no caso aqui nós temos uma exortação bem prática de algo que ele já ensinou de maneira teórica no início da carta. E pensando nisso, eu comecei a raciocinar algumas coisas que aconteceram comigo naqueles dias e pensei, um melhor tema, quando um pouquinho é muito. Talvez esse seja um tema apropriado para a nossa mensagem. Quando um pouquinho é muito. E o que aconteceu comigo para levar a esse tema foi... eu sei que alguns homens têm dotes culinários. Eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. De vez em quando eu vejo alguns irmãos postando pratos que fizeram lá no Facebook, eu fico encantado e, de fato, eu não consigo evoluir muito nessa área. Eu sei que todo pastor sabe cozinhar um pouco, porque normalmente viveu no seminário e lá teve que cozinhar, mas essa não foi a minha realidade. Eu já era casado e voltava para casa todo dia, então eu não cozinhava. Mas esses dias eu ousei fazer um prato. E cheguei em casa, estava lá a carne na panela, e eu falei, essa carne é pouca, eu vou fazer uns ovos aqui junto com essa carne, né? Vai ficar bom. E aí eu joguei lá os ovos, já foi difícil quebrar os ovos para não sair a casca junto, mas deu certo. E depois eu fui lá e mexi eles, aí eu olhei e falei, opa, tá ali a vasilhinha do sal, né? Como a Amanda costuma fazer, eu vejo. E aí eu peguei o sal, abri a tampinha, joguei. Só que eu não me dei conta que o sal ele tinha duas tampinhas, uma de um lado e uma de outro. E quando eu abri essa tampinha e joguei, foi quase todo o sal para dentro da panela, né? Não foi aquele lado que tem só os furinhos. Foi aquela que tem um orifício maior e caiu quase tudo dentro da comida. Então, o que eu consegui foi, com aquele um pouquinho, estragar tudo. Aquele pouquinho foi muito. E é interessante como coisas que se mostram inofensivas podem ser altamente destrutivas. Um pouquinho pode ser muito. Pequenas faíscas, por exemplo, podem parecer inofensivas, mas se dentro de uma boate fechada, cheia de gente, são extremamente perigosas. E, infelizmente, a gente pôde comprovar isso na prática no início desse ano, quando
Um incêndio na Boate Kiss matou 244 pessoas, que foi um dos maiores incêndios da história do nosso país. Foi só um pouquinho, uma faísca, mas que foi muito perigoso e destrutivo. Irmãos, enfim, era só um pouquinho de fogo, mas que causou uma grande destruição. Era exatamente essa a situação dos crentes da Galácia. Era exatamente essa a situação que viviam os irmãos daquelas igrejas na região da Galácia, a quem Paulo escreve. Falsos mestres se apresentavam às igrejas e enganavam muitos com um falso evangelho da salvação pelas obras da lei. Muitos se deixavam levar por essa ideia. Ainda que esses falsos mestres não negassem em absoluto a necessidade de Cristo, a importância de Cristo para a salvação, eles alegavam que, além da fé em Cristo, era necessário algo mais. Era necessário completar aquilo que Cristo fez com obras da lei, obediência à lei. Isso parecia, num primeiro momento, se olharmos assim de maneira rápida, algo inofensivo, ora, só um pouquinho diferente daquilo que Paulo e os demais apóstolos ensinavam. Era só um pouquinho diferente. Esse só um pouquinho, na verdade, era muito perigoso. E é por isso que Paulo, então, passa a rebatê-los com todo rigor. Era só um pouquinho, mas que desvirtuaria todo o Evangelho. Talvez alguns dissessem, Paulo é muito rigoroso. Por que Paulo insiste tanto com isso? Por que ele dedica tantos esforços para tratar de um detalhe como estes? Certamente muitos o acusariam assim. Mas a resposta de Paulo vem no verso 9, que a gente já leu. Mantenha a sua Bíblia aberta aí sempre. E olhe lá o que ele diz no verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, uma heresia, um ensino falso, não é algo inofensivo. Por menor que pareça, será sempre um pouquinho que é muito perigoso. Não podemos ser tolerantes com a falsa doutrina. Não podemos, de maneira alguma, negociar com a verdade do Evangelho. Quando a verdade do Evangelho está em risco, nós não podemos ser flexíveis, assim como Paulo não o era, porque se a falsa doutrina penetra na igreja, ainda que de maneira sutil, ela vai destruí-la, vai destruir a igreja. Irmãos, nesta última parte da carta, Paulo então passa da argumentação para a exortação. Como eu disse, essa última parte é bem mais prática, ele aplica os ensinos à vida dos irmãos. E como já aprendemos nas mensagens anteriores, nós somos livres em Cristo. É por isso que a carta aos Gálatas é chamada de a carta da liberdade cristã, porque esse é o grande tema de Paulo, a nossa liberdade em Cristo. Aprendemos na última mensagem que somos livres, filhos da mulher livre e não da escrava, somos filhos de Sara, da mulher livre. No entanto, irmãos, agora, o que Paulo nos ensina nessa passagem, o que ele nos exorta, é a permanecermos firmes nessa liberdade e a não se sujeitar novamente ao jugo de escravidão. Isso porque, falando dos Gálatas aqui, que eram os leitores primários de Paulo, antigamente os Gálatas estavam sujeitos a que tipo de jugo? Eles não eram judaizantes, não era o judaísmo. O jugo que eles estavam sujeitos era exatamente o paganismo. Mas agora eles que foram retirados desse jugo, do paganismo, libertos da escravidão do paganismo, agora estavam se colocando debaixo de outro jugo, de outra escravidão, só que do legalismo. Esse era o problema em vista. Irmãos, antes de Cristo nos libertar, nós também éramos escravos. Nós também éramos escravos do diabo, escravos do mundo, escravos da carne. Vivíamos escravizados pelo pecado. E como cantamos, Cristo nos libertou. Não fomos nós que alcançamos esta nossa liberdade. Não foi a nossa própria obediência a um conjunto de normas ou regras que fez com que alcançássemos liberdade. Não foi isso.
mas foi exatamente Cristo quem nos resgatou. Foi Ele quem nos tirou do império das trevas. Foi Ele quem invadiu a casa do valente, nos tirou de lá, nos libertou. Foi Cristo. É isso que Paulo insiste, é isso que ele está falando. Agora nós somos livres em Cristo. Foi Ele quem nos libertou da morte, foi Ele quem nos libertou do pecado, foi Ele quem nos libertou das trevas. Agora somos livres, mas não livres para pecar, mas não livres para fazer o que der na telha, mas para fazer a vontade de Deus. Irmãos, naquela época, pensando um pouquinho no contexto da passagem e a ideia de escravidão que Paulo explora aqui, era uma ideia muito comum daquela época. Pensem que no contexto do primeiro século era um contexto em que havia uma escravidão terrível. Havia mercado de escravos, onde pessoas eram comercializadas como se fossem coisas, como se fosse numa feira onde você compra banana e maçã. Ali era negociado pessoas. No mercado de escravos, pessoas eram compradas, escravos eram comprados, com que finalidade? Para serem libertos? De maneira nenhuma. Eram comprados para servirem da mesma forma a outro proprietário, a outro dono. Continuariam sendo escravos. E Paulo vai dizer que não é assim conosco. O que ele diz é que conosco não é desse jeito. Cristo não nos libertou para continuarmos sendo escravos ou para nos sujeitarmos novamente a outro tipo de escravidão. Mas fomos libertos para desfrutarmos de verdadeira liberdade. Não como eles viam antigamente no mercado de escravos, onde um escravo era comprado para continuar sendo escravo de outro dono. O que Paulo está dizendo é que conosco é diferente. Nós fomos libertos verdadeiramente por Cristo. Agora temos verdadeira liberdade, e aquele que é livre, ele não age mais por coação. Ele age agora voluntariamente. Ele serve ao Senhor de boa vontade e obedece ao Senhor com alegria de coração. Irmãos, quando um juiz libertava alguém, e pensando aqui a ideia de liberdade, isso se aplica também aos nossos dias, quando um juiz declara alguém livre, dá uma sentença, uma decisão de liberdade sobre um preso, este preso, então, ele é posto em liberdade, sai o alvará de soltura, ele é posto em liberdade, certo? Legal, até aí tudo bem. Mas e o que acontece entre o juiz e este preso? Nada. Normalmente nem se conhecem e não vão ter qualquer relação depois. Normalmente os juízes não querem se relacionar com esse tipo de pessoa. Mas aqui no nosso caso é diferente. Aqui o que Paulo está mostrando é que com Deus, o justo juiz, é diferente. Ele não só nos liberta, mas ele também nos adota. E passamos então a chamá-lo de Pai. Essa é a relação. Fomos libertos e agora podemos chamar a esse justo juiz, que é Deus, de Pai. E somos adotados na sua família com todos os direitos de filho, com todos o direito à herança que o filho tem. Essa é a nossa relação agora com Deus. E é isso que Paulo destaca aqui. Porém, essa nossa liberdade agora que temos, essa nossa relação com Deus, essa nossa liberdade que desfrutamos em Cristo, ela é uma liberdade vigiada. E em que sentido eu digo que essa liberdade é vigiada? Ou seja, irmãos, nossos inimigos tentam o tempo todo nos tornar escravos novamente. É por isso que Paulo diz no verso 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Muitos pecados que você no passado já venceu, que você já superou, foi liberto por deles. O inimigo de novo coloca diante de você, apresenta diante de você estes velhos pecados de sempre, com outra roupagem, de outra maneira, querendo seduzi-lo e escravizá-lo novamente. Essa é a realidade.
E como aplicar isso a nós? É bem simples. Lute contra isso. Você também vai ser tentado a se colocar debaixo daquilo que você já foi liberto, de um jugo que você já foi liberto, de pecados que você já abandonou e que tenazmente vão assediá-lo novamente, como o escritor aos Hebreus diz. Mas você deve lutar contra eles, você deve lutar contra isso. E Paulo, em outra carta, ele vai falar como lutar essa luta que é espiritual, revestindo-se de toda a armadura de Deus. É assim que nós lutamos, uma luta que é espiritual. Não queira viver como escravo na casa do pai, como fez o filho pródigo. Ainda que eu seja só um escravo seu, deixa voltar. Não devemos viver, não queiramos viver como escravos na casa do Pai. Somos livres em Cristo. E Ele não nos libertou para nos tornarmos novamente escravos. Cristo não te libertou para você voltar a cometer os velhos pecados de antes, mas para você andar em novidade de vida, como já falamos aqui. Vida nova em Cristo. Uma vida crescente de santificação. É para isso que Ele te chamou, por isso Ele diz, permaneçam firmes. E tomem cuidado, porque aplicar-se à lei é abdicar da graça. Mesmo sendo um pouquinho, já é muito perigoso quando se diz em considerar que, por meio de esforço próprio, nós podemos contribuir com a obra de Cristo. A obra de Cristo, irmãos, na cruz, ela foi completa, ela foi suficiente. Qualquer acréscimo que venhamos a fazer implica em abrir mão da graça. É isso que Paulo vai dizer até o verso 5. Ouçam bem o que o Paulo lhes digo: caso deixem circuncidar, Cristo de nada lhes aproveitará. Se vocês confiarem na circuncisão como condição para a salvação de vocês, Cristo é inútil para vocês. E ele diz ainda no verso 3, de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Ora, então, Cristo não serve para vocês, vocês precisam de cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Estão separados de Cristo. E mais, caíram da graça. E ainda no verso 5, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Ou seja, não é por obras, é pela fé, mediante a graça. Paulo já disse em outra passagem, irmãos, que se a circuncisão for necessária para a salvação, então a obra de Cristo não é suficiente. E se assim o é, Cristo de nada nos aproveita. Em Gálatas, se você virar aqui uma página, capítulo 2, verso 21, ele diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela fé, Cristo morreu inutilmente. Ou seja, se a salvação se completamente à graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, Cristo então morreu em vão. E Paulo continua no seu argumento. É a morte de Cristo, é a cruz de Cristo que nos salva. Não é uma pequena cirurgia feita no nosso corpo. É o sangue de Cristo. E não o nosso corpo sendo cortado. Irmãos, se aqueles crentes da Galácia, tentados pelos falsos mestres a se circuncidar como condição para a sua salvação, se eles fizessem isso, eles estariam abrindo Cristo, eles estariam abrindo mão dos benefícios da cruz de Cristo. E Paulo chama isso de decair da graça, afastar-se de Cristo. Isso é algo muito sério. Embora, irmãos, pensando aqui um pouco mais nos nossos dias, embora seja tentadora a ideia de que o pecador pode, por seus méritos, pelo seu esforço, pela sua dedicação própria, ir para o céu. É atraente essa ideia. Crer nesse ensino, irmãos, nesse ensino falso, implica em abrir mão de Cristo e da verdadeira vida. Ou seja, que Paulo está dizendo em termos muito práticos para nós, guarde isso: ou Cristo é tudo para você, ou Ele não é nada. Ou Ele não é nada. Ou você agarra-se tão somente a Cristo e na sua cruz,
ou então você não se agarra a Cristo e se agarre a qualquer outra coisa, que conduz à perdição, obviamente. Irmãos, quem quer viver segundo a lei para ser salvo, está em maus lençóis, porque terá que cumprir toda a lei, Paulo diz. Ora, se você não quer viver segundo a graça de Cristo, mas quer viver apegado à lei, então cumpra toda a lei, vai ter que cumprir toda a lei, porque a lei não é como um restaurante self-service, onde você vai lá e se serve daquilo que você gosta e rejeita aquilo que você não gosta, pega só o que você quer e deixa o que você não quer. A lei não é assim, tem que ser cumprida toda a lei. E Tiago, irmão de Jesus, vai dizer que se desobedecermos um só ponto da lei, nós somos culpados do quê? De toda a lei, de quebrar toda a lei. É como se a lei fosse um objeto único, onde ao quebrar, você quebra todo ele. Pensando nisso, eu me recordo de um episódio que aconteceu, não agradável, e eu costumo contar as coisas que normalmente eu não sou herói, né? E erros que os irmãos não devem imitar, tá? Não façam isso. Há uns 3 anos, de férias, eu ia para a praia, junto com minha esposa, e sabe como é? De manhã, domingo, era domingo ou sábado de manhã, o trânsito estava tranquilo, e aí você começa, vem uns caminhões lentos, você passa, e aí você começa a passar todo mundo que está lerdo no meio da estrada. E de repente, sem conhecer direito a estrada, eu saio de um caminhão, quando volto tem um carro quase parado, uns 50 por hora, mas eu ultrapassei. E quando eu volto da ultrapassagem, eu dou de cara com os guardas lá na rua. Assim. Aí, o guarda imediatamente mandou encostar. E eu já sabia o que eu tinha feito ali, porque exatamente naquele trecho onde eu ultrapassei o último carro, era uma pista contínua ali, né? Não podia ultrapassar. Em resumo, não podia ultrapassar. E eu ultrapassei. E o guarda mandou encostar. Naquele instante, irmãos, não adiantava eu dizer para o guarda que a minha filha estava na cadeirinha, que eu estava de cinto, que o carro estava documentado, que estava tudo em ordem. Eu cumpria toda a lei. Olha, não soneguei imposto de renda, fiz tudo, não matei ninguém, não roubei, não adulterei. Não adiantava nada. Não adiantava nada. O guarda já estava lavrando a multa e o que me restava era só assinar. Ou seja, eu não cumpri toda a lei. Eu desobedeci num aspecto. E o que me restava era só o castigo. Só o castigo da lei. Essa é a reação de quem quer viver diante da lei. Vai ter que cumprir toda ela e fatalmente receberá castigo. Castigo, porque não consegue cumprir toda a lei. Essa é a grande realidade. Buscar salvação em rituais e tradições é o mesmo que faziam os crentes daquela época, buscando salvação pela lei. Desligavam-se de Cristo e decaíam da graça, porque só há salvação em Cristo, só há salvação na graça de Cristo, como Robson bem destacou já enquanto cantavam. Irmãos, não é o que fazemos para Deus que nos garante o céu, mas é a fé no que Deus fez por nós em Cristo Jesus que nos conduz ao céu. O céu, ele não é de maneira alguma uma recompensa para você, uma recompensa que você merece, não é, mas é um presente que nós recebemos. Não merecemos, mas recebemos. Não foi conquistado por obras nossas, por nada que fizemos, mas foi recebido de graça. E até mesmo a fé que nós utilizamos para nos apropriar de todas estas bênçãos, nos é dada por Deus, como o próprio Paulo também vai escrever, é dom de Deus, não vem de vós. Portanto, dependemos de Deus do início ao fim. Paulo deixa claro que a circuncisão em si mesmo não tem nenhum valor. É o que ele diz no verso 6, olha aí na sua Bíblia, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ou seja, não adianta nada para efeito de salvação o ser circunciso ou incircunciso. Isso não tem valor algum no quesito salvação. O importante, Paulo destaca, é estar em Cristo
e também a fé que atua pelo amor. Ou seja, nós somos salvos pela fé em Cristo. Mas essa fé em Cristo, ela é uma fé operosa, uma fé atuante, uma fé que atua pelo amor. Ela vem acompanhada sempre de obras que a comprovem. Lembre-se que a fé que Paulo destaca aqui não é um mero assentimento, mas é uma fé viva, é uma fé verdadeira, não é uma fé fria, é uma fé acesa. Não é uma fé estéril, mas é uma fé que frutifica. Lembrem-se que o homem que escreveu esta carta que nós lemos, ele também foi o mesmo que escreveu 1 aos Coríntios 13, 2, onde diz: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. É o mesmo autor. Agora, irmãos, os Gálatas começaram muito bem. Diz o verso 7, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Eles começaram tão bem, mas pareciam ter parado de dar ouvidos a Deus. E passaram a dar ouvidos aos falsos mestres judaizantes. Eles deveriam entender agora, de maneira clara, que eles não estavam dando ouvidos a Deus. Estavam dando ouvidos ao diabo, porque era ele que os enganava por meio dos falsos mestres, levando-os a uma compreensão incorreta do único e verdadeiro Evangelho de Cristo. Irmãos, quando eu dizia hoje pela manhã aos irmãos na classe, na escola dominical, que quando o pastor, pregando o genuíno Evangelho, não é ouvido, e o irmão que ouve diz: prefiro ficar com o meu entendimento, prefiro ficar com a minha opinião, e desprezo isso que o pastor está dizendo, ele, em outras palavras, está fechando os ouvidos para Deus e dizendo sim ao diabo. Essa é a verdade em termos práticos. Está ignorando aquilo que Deus fala por meio do genuíno Evangelho e abraçando sua própria opinião. E quando essa opinião não é condizente com a vontade de Deus, é contra. Não existe meio termo. Ou é de Deus, ou é do diabo. Não existe meio termo aqui. E os judaizantes daquela época pareciam, nessa corrida, que Paulo agora está usando a figura de uma corrida, né? Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. A linguagem aqui é a linguagem da corrida, dos esportes nos estádios aqui da época, das corridas nos estádios. E Paulo está dizendo, olha, esses judaizantes, em outras palavras, é como se fosse aquele rapaz que, durante uma das Olimpíadas aí, entrou no meio de um brasileiro lá que estava para ganhar a medalha de ouro e derrubou o rapaz e o impediu de ganhar a medalha de ouro ali na reta final das Olimpíadas, na prova da maratona. Veja, irmãos, é exatamente essa a ideia de Paulo aqui com relação a estes judaizantes. Eles impediam, eles eram obstáculos, eles derrubavam, eles atrapalhavam a corrida, eles obstruíam a corrida. Lembre-se que, naquela época, nós tínhamos os estádios, e esses estádios só poderiam correr os cidadãos gregos que tinham plenos direitos. Somente eles participavam das competições, poderiam correr nessas competições esportivas. E por que eu faço questão de destacar esse aspecto do contexto da passagem? Porque Paulo não está dizendo aqui que nós corremos para ser salvos. Não é essa a ideia, de que fomos colocados nessa corrida para alcançar, conquistar a nossa salvação por meio do nosso esforço ou dedicação na corrida. Não é essa a ideia. Paulo não está falando sobre isso aqui. O que Paulo está deixando claro aqui, irmãos, é que nós fomos salvos por Cristo e colocados para correr. Não corremos para ser salvos. Não corremos para nos tornar cidadãos dos céus, mas o fato de ser cidadãos dos céus nos dá o direito de correr a prova. E correr
para conquistar então o prêmio que nos aguarda. Agora, como bons corredores que devemos ser, irmãos, nós precisamos observar as regras. Ora, o bom corredor é aquele que corre de acordo com as regras, não é? Eu lembro de um corredor aí na época dos 100 metros rasos que o cara era imbatível, mas depois foram descobrir, acho que é o Ben Johnson, né? Foram descobrir que ele usava substâncias proibidas, doping, né? Foi pego no exame de doping. Não adianta. O bom corredor, ele tem que correr observando as regras do jogo. Ele tem que correr com foco, com dedicação. Ou seja, não pode se distrair ou ficar olhando para trás enquanto corre. Sabe o que vai acontecer se ele fizer isso? Ele vai cair, ele vai se esbarrar em alguém, não vai dar certo. Eu lembro disso na prática. Pelo menos uma vez por semana eu consigo correr. E onde eu corro é uma pista de atletismo mesmo, em volta de um campo, igual essas que tem aí, do Morumbi e tal. Com um campo e uma pista em volta. E numa dessas corridas, o Grêmio Osasco treina lá no campo. E aí os jogadores do Grêmio Osasco estavam treinando numa dessas corridas, olhando eles chutando lá, chutando ao gol, treinando faltas, distraindo. Quando eu fui ver, eu quase estava na arquibancada já, distraído. Ou seja, se você correr sem olhar para frente, sem foco, você vai cair, você vai se acidentar. Ou seja, nessa corrida da vida cristã, onde Deus nos coloca para correr, nós temos que correr com foco, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, sem se distrair com as coisas desse mundo, sem se apegar com os detalhes desse mundo, porque senão, se você ficar olhando para a arquibancada, ou para trás, ou para o lado, você não vai correr bem. Você vai completar a prova, mas aos trancos e barrancos e bem ferido ao final, mas você vai completar a prova. Agora, Paulo deixa de lado, então, a figura esportiva. Vamos ao verso 9. Ele deixou de lado a figura esportiva e, então, foi para uma outra analogia, aqui, um outro exemplo, da culinária. A essa hora ainda, né? Mas interessante, ou seja, ele deixou o estádio e agora foi para a cozinha. E o exemplo de Paulo, então, é sobre o fermento, que nós já falamos no início, e eu acrescento aqui, que o fermento na Bíblia, ele é normalmente descrito como símbolo da hipocrisia. Não é assim que Jesus falava sobre o fermento dos fariseus? Símbolo da hipocrisia, símbolo também do pecado e da falsa doutrina. E o que Paulo está dizendo no verso 9? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja, irmãos, eu quero dar aqui alguns exemplos para ilustrar essa verdade que Paulo afirma sobre o poder penetrante do mal, a influência negativa da hipocrisia ou do erro, de algo nocivo. Lembram-se de Jonas? Capítulo 4 de Jonas? Deus fez com que saísse uma aboboreira grande ali, parece que dava até sombra para ele, não é? E o que aconteceu? Um vermezinho de nada fez com que aquela aboboreira se acabasse, morresse ali rapidamente. Foi um pouquinho, mas um pouquinho, um quase nada, mas altamente destrutivo. Quer ver outro exemplo? Prático, terrível dos nossos dias, triste. Um câncer. Por menor que seja o tumor maligno, se não tratado, o que acontece? Rapidamente destrói todo o corpo. Não é assim? É desse jeito. Quer outro exemplo triste dos nossos dias? Bitucas de cigarro, lançadas do carro no acostamento. São causas de incêndios enormes que a gente tem espalhado pelo Brasil afora. Uma simples bituquinha de cigarro acesa foi capaz de botar fogo em hectares de florestas. É assim. É desta mesma forma que Paulo destaca aqui o fermento da hipocrisia, do falso ensinamento. É simples, mas a sua acidez, por pequena que seja a porção de fermento, a sua acidez é capaz de se espalhar por toda a massa. Por toda a massa. Irmãos,
Tem uma frase que eu acho interessantíssima, que é atribuída ao Benjamin Franklin. Os irmãos talvez já tenham ouvido. E a frase diz o seguinte: por falta de um cravo, perdeu-se a ferradura. Por falta de uma ferradura, perdeu-se um cavaleiro. Por falta de um cavaleiro, perdeu-se uma batalha. E por falta de uma batalha, perdeu-se um reino. Tudo isso por falta de um cravo na ferradura. É só um pouquinho, mas é um pouquinho que se tornou muito, muito perigoso. Paulo tinha convicção, irmãos, diz o verso 10, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Paulo tinha convicção de que aqueles irmãos, a quem ele pregou, a quem ele fez crescer, trabalhou por eles, não dariam mais ouvidos ao que os falsos mestres estavam dizendo. Ele tinha convicção disso, não por conta de alguma virtude que houvesse neles, mas tão somente pela relação deles com o Senhor, porque o Senhor de Paulo era também o Senhor deles. E tão somente por isso Paulo tinha convicção de que aquele que começou a boa obra haveria de completar na vida deles. Eles não se afastariam, não decairiam da graça. Os falsos mestres, por outro lado, também não ficariam impunes. Eles seriam condenados pelo Senhor, diz o verso. Paulo diz aqui com clareza: aquele que os perturba, seja quem for, será condenado. Ou seja, não vai passar em vão, não. Eles vão ser condenados. Aqueles que defraudam, que distorcem o evangelho de Cristo, receberão justa condenação de Cristo. Eles diziam paz, paz ao que estavam em perigo, ao passo que diziam àqueles que estavam em segurança em Cristo que a sua fé no Salvador não era suficiente. Esse era o grande problema desses falsos mestres. Irmãos, as pessoas detestam ouvir que só são salvas pela cruz, só se estiverem aos pés da cruz. Normalmente elas se opõem ao pregador que fala isso, porque essa não é uma ideia muito agradável de se ouvir. E assim como aqueles falsos mestres certamente atacaram a Paulo aqui, Paulo está rebatendo nessa parte da carta, ele diz: irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Ele estava sendo criticado aqui certamente de incongruência, certamente de ora pregar a circuncisão, ora falar que não era necessária a circuncisão, que a circuncisão de nada aproveitaria. Os falsos mestres estavam acusando a Paulo de incongruência na sua mensagem. É possível que eles tivessem em mente que Paulo disse a Timóteo que deveria circuncidar, circuncidou a Timóteo. Mas aí a questão é muito simples. Paulo não tinha em mente, ao circuncidar Timóteo, que a circuncisão fosse algo necessário para a salvação de Timóteo. Mas o que ele tinha em mira era, sim, pegar aquele homem que seria um mensageiro entre os judeus. E aí, então, circuncidá-lo, porque ele teria melhor acesso aos judeus. O objetivo é de facilitar a pregação do evangelho entre os judeus. É nada mais, nada menos do que uma tática missionária e não uma incongruência. Ele não está enxergando a circuncisão de Timóteo como condição para a salvação, mas sim como uma tática missionária. Portanto, não havia incongruência alguma no procedimento de Paulo. E ele ainda afirma: ora, se eu prego a favor da circuncisão, por que então eu estou sendo perseguido por vocês? Ora, se é assim, então está afastado o escândalo da cruz. Logo, eu não tenho por que estar sendo perseguido por vocês. Incongruência era a deles. E Paulo continua dizendo, então, rebatendo aqueles que diziam que ele pregava a circuncisão e ora a incircuncisão. Ele está dizendo que, se ele fizesse isso,
estava afastado o escândalo da cruz, ou seja, não tinha por que ele estar sendo perseguido por eles por conta da mensagem do escândalo da cruz. E quando ele fala do escândalo da cruz, é porque os judeus daquela época, principalmente esses judaizantes, não conseguiam conceber a ideia de um Messias que vem ao mundo de uma maneira tão simples, tão humilde, de um Messias, um Senhor que vem ao mundo para morrer numa cruz. E pior ainda, um Senhor que vem ao mundo e vem desfazer todos aqueles cerimoniais, cumprir na cruz todos aqueles cerimoniais apontados no Antigo Testamento. E para piorar mais ainda a situação, aqueles judeus eles não conseguiam conceber, aceitar a ideia de um Messias que veio romper com a parede que separava gentios e judeus. Quebrar essa divisão e não permitir que esse muro seja erguido novamente. Eles não conseguiam conceber a ideia de que o seu Messias veio ao mundo para morrer na cruz pelos seus pecados e que a fé nisso era o suficiente e que isso colocaria por terra a necessidade da circuncisão e da observância à lei. Isso era complicado para eles. Isso era verdadeiramente uma pedra de tropeço para muitos judeus daquela época. E essa mensagem da cruz era um escândalo para eles. Eles não conseguiam conceber isso, que Cristo era suficiente e eliminava a necessidade de qualquer outra coisa. Isso era um escândalo. E é por isso que Paulo está dizendo, ora, se eu prego a circuncisão como condição para a salvação, ora, então desfeito está o escândalo da cruz. Não tem mais escândalo. Entenderam? Agora, Paulo então prossegue. Por fim, ele diz, os falsos mestres deveriam agora dirigir o seu zelo em outra direção. Olha só, verso 12, que é o verso talvez que choque mais os irmãos aí. Quanto a estes que os perturbam, quem dera se castrassem. Pesada, né, a palavra? Quanto a estes que os perturbam, quem dera se castrassem. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que estes judaizantes tão zelosos deveriam dirigir as suas facas contra si próprio. Ora, eles querem aplicar a circuncisão aos outros? Apliquem a si mesmos e levem ao extremo, ao grau supremo, que se castrem. Essa é a ideia de Paulo aqui. Agora, eu sei que aos nossos ouvidos, o sentimento de Paulo parece aqui um pouco grosseiro ou maldoso, né? Poxa, desejar isso dessas pessoas. Mas podemos ter certeza, irmãos, que não era essa a expressão de Paulo aqui. Não era uma expressão de um homem descontrolado. Não era alguém que estava querendo, tinha sede de vingança. Mas era a expressão de um homem que tinha profundo amor pelo povo de Deus, profundo amor pela igreja do Senhor, profundo amor pela palavra de Deus. E eu concordo com aqueles que dizem que se nós, irmãos, nos preocupássemos tanto com a igreja e com a palavra de Deus como Paulo se preocupava, nós também desejaríamos que os falsos mestres deixassem de existir. Se nós tivéssemos o mesmo zelo, a nossa postura diante daqueles que escarnecem ou que distorcem a palavra de Deus seria outra. E aí fica a pergunta para pensarmos, né? Qual tem sido a nossa postura diante da palavra de Deus? Qual tem sido o nosso zelo? Primeiro, em praticar a palavra de Deus. Segundo, em nos esmerar em entender a palavra de Deus. Terceiro, o nosso zelo em defender o verdadeiro evangelho de Cristo. Qual tem sido o nosso zelo em relação à palavra de Deus? Vimos aqui o caso de Paulo. E o nosso? Como tem sido? Para finalizar, irmãos, que ao invés de pensar em criticar ou imitar essa atitude de Paulo aqui, pensando, opa, então vou sair falando a todo mundo, olha fulano, que se castre então. Não é isso. Não devemos fazer isso, mas que em todos os nossos pensamentos, em nossos desejos, em nossas expressões,
que a nossa oração seja como a do salmista, que nós já lemos no início do nosso culto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que seja essa a nossa postura, nas nossas inquietações, pensamentos, expressões. Fuja do jugo da escravidão. Não se deixe escravizar novamente aos pecados de antigamente. Fuja das tentações do diabo, do mundo, da carne. Resista a todo esse jugo. Lembre-se que, ainda que seja só um pouquinho, mas esse pouquinho pode ser muito e muito perigoso. Refugie-se naquele cujo jugo é suave e o fardo é leve.